Oi, eu sou a Mitch e no vídeo de hoje nós vamos começar um projetinho especial intitulado Os Gênios Também Amam. Eu tava falando com a Rebeca do Papel Papel que eu tenho aqui em casa alguns livros que seriam um pouquinho mais científicos, não com relação à teoria, nada disso não, mas eles abordam o amor de uma forma diferente. Não que sentimentos sejam catalogados, longe disso, até porque sentimentos não são lógicos, mas os personagens são um pouco mais céticos e o enredo em si aborda um pouquinho de ciência e amor ao mesmo tempo. Então eu resolvi fazer essa coluna, Os Gênios Também Amam, e o primeiro livro que eu vou resenhar é A Gramática do Amor, da Rocío Carmona, que é uma autora catalã. E na verdade esse livro acho que é de 2013, deixa eu ver aqui. 2011. Na verdade esse livro ele é de 2011 e eu conheci através da Frene Georgakopoulos no Clube do Livro Saraiva. E foi paixão à primeira vista. Esse livro falou comigo abertamente, totalmente, de todas as formas. E apesar de não ser um livro recém-lançado, eu gosto bastante desse livro. Primeiro que é de uma autora catalã, cuja personagem principal também é da Catalunha, é a Irene, de Barcelona, e ela tá no ensino médio quando os seus pais cansam de brigar e decidem se divorciar. E o início do livro tem esse clima um pouco mais triste, mais pesado, mais melancólico, porque a relação entre eles já tá tão insuportável que eles resolvem mandar a garota para um internato na Cornualha, no sul da Inglaterra, para que ela não precise presenciar toda essa partilha de bens, discussões e esses mínimos detalhes que a lei precisa atuar. E eles vão continuar sempre sendo o pai e a mãe dela, apenas não serão mais um casal. E como ela já estava super triste com essa separação e a coisa estava realmente ficando feia entre os dois, o pai dela resolve enviá-la para esse internato para que ela não presencie os trâmites legais e não sofra mais ainda do que já estava sofrendo. E então a Irene está no ensino médio, é enviada para esse internato misto lá na Cornualha e ela tá super pé da vida, essa é a verdade, porque apesar da ideia do pai dela ter sido super bacana, de poupá-la da parte chatíssima do divórcio, ela tá se sentindo traída, longe da família, longe dos amigos e num país que sequer fala a língua materna dela. Apesar de ela sempre ter feito aula de inglês, fala inglês perfeitamente, mas não é a língua materna dela, então todos nós que falamos inglês, mesmo a nível avançado, sabemos que não é a mesma coisa do que falar português para nós, assim como não é a mesma coisa do que falar o espanhol para ela. Mas enfim, chegando lá, ela se vira muito bem, o inglês dela é muito bom mesmo. Ela precisa até fazer umas aulas extras de gramática só para se equiparar aos alunos britânicos, que é completamente compreensível, mas ainda assim ela se comunica muito bem na escola. Com relação a isso, ela não tem problemas, é uma garota super inteligente, leitora assídua, então essa parte da escola tá ok pra ela. Qual é o problema? Ela tá completamente sozinha. E no internato, geralmente as pessoas dividem quarto. E com a Irene não é diferente. Ela tem uma colega de quarto que se chama Marta ou Mary. Acho que é Marta. Eu esqueço o nome de personagens, desculpa. Mas eu tenho quase certeza de que é Marta. E a garota é super doida e adora festas, adora encher a cara, adora ficar de porre, enfim. Essa é a descrição da Marta. Mas ela não é nenhuma garota grotesca, não. Ela é uma garota super legal. E recebe a Irene de braços abertos e resolve apresentá-la à escola, apresentá-la aos amigos e introduz várias pessoas na vida da Irene e a Irene acaba se sentindo bem-vinda graças a essa colega de quarto. E é através da Marta também que a Irene conhece o Liam. E é aí que entra o crush. O Liam é o popularzinho da escola, é o garoto que toda menina queria namorar. Pensa aí num popstar britânico de menos de 20 anos que você vai conseguir ter a nítida noção de como é o Liam. E aí o Liam, a princípio, gosta da Irene, gosta do
sotaque diferente dela e gosta do fato dela não ser parecida com as outras garotas da escola. Afinal de contas, ela tem uma beleza hispânica, né? Conclusão: o Liam chama a Irene para sair e ela fica toda empolgada, nutre sentimentos, nutre esperanças, mas chegando no tal encontro, ela descobre que ela é apenas mais uma das 10 garotas com quem ele sai também e ao mesmo tempo. E aí, de coração partido, Irene descobre que Liam é um babaca, nós descobrimos também, até porque nós vamos conhecendo o Liam através dos olhos da Irene. Então, pro leitor, ele também é um cara legal, apesar da popularidade. Mas, na verdade, não era tão legal assim, isso era só um pensamento de uma garota apaixonadinha. Enfim, ela tem o coração partido pelo cara errado, o que não é uma coisa tão difícil de acontecer. E aí ela tá envergonhada porque todo o círculo de amigos dele sabia que ela tava afim dele. Era uma coisa difícil de esconder, principalmente depois que ele a chamou pra sair. E aí, envergonhada, ela sai correndo da sala com os olhos turvos de lágrimas. E uma coisa que eu esqueci de falar é que essa escola na Cornualha ficava no topo de um rochedo, cuja fronteira, cujo limite era um precipício. E ela saiu da escola, desceu as escadas correndo, com os olhos cheios de lágrimas, tá assim, esfregando os olhos. Não vê que já tá quase chegando na fronteira da escola. E o professor dela de gramática, que ela não estava na aula dele, ele estava do lado de fora lendo um livro, acho que devia estar em tempo vago, não lembro mais. E ele vê aquela aluna que passa correndo na frente dele. Ele, ai meu Deus, o que será que essa garota vai fazer? E ela continua correndo, ela corre muito rápido, ela tem um porte atlético. E ele já fica desesperado, joga o livro pra lá e sai correndo atrás dela, consegue agarrá-la assim, os dois caem na grama e ele, menina, eu imagino que você esteja passando por um momento difícil, mas cometer suicídio não é a solução. Aí ela, eu não ia cometer suicídio. Aí ele, mas era o que ia acontecer se você desse pouco mais de 10 passos. Aí que ela olha pra frente, ela percebe que ela tá quase caindo do precipício. Ela, meu Deus, professor, me desculpa. E um começa a pedir desculpa pro outro e tal. Até porque britânicos, né? Eles não se metem na vida dos outros assim. Muito menos o Peter Hudge, que é esse professor de gramática. Ele é super centrado, melancólico, polido, educado. Nunca se meteria na vida de alguém, mas aquelas foram situações extremas, não é verdade? E aí eles estão voltando pra escola e ele pede desculpa por ter se metido na vida dela e ter tomado conclusões precipitadas. E aí ela acaba contando bem de levinho pra ele o que estava acontecendo. E aí ele fala pra ela, Irene, ser adolescente já não é fácil, mais difícil ainda quando se tem o coração partido pelo divórcio dos pais e duplamente partido pelo cara errado. Então, ele meio que entende a situação da garota. E eu vou ler aqui, eu separei um trechinho para ler para vocês, não se preocupa porque é bem no iniciozinho do livro, só para vocês terem noção de onde é que a ciência entra. Porque gramática, letras, língua, literatura, tudo isso engloba a ciência da linguagem. Então, sim, esse livro, apesar de não ser de exatas nem biológicas, tem um caráter científico também. E a partir desse momento em que o Peter Hudds, o professor de gramática, entra na vida da Irene, que a ciência da linguagem vai começar a agir em favor dessa garota. E logo nas primeiras paginazinhas do livro ele fala isso, então não é spoiler. Considerando as circunstâncias excepcionais, vamos encontrar uma solução adequada para o seu caso. Você gosta de ler, não é? Irene concordou, sentindo que suas pernas tremiam e um turbilhão de ideias absurdas surgia em sua mente. Será que ele iria obrigá-la a ler os 50 volumes da Enciclopédia Britânica guardados como uma relíquia na biblioteca? E o professor continua. Eu imaginava, vou lhe propor então um castigo um tanto especial. Vamos nos encontrar aqui nesse escritório, nessa mesma hora, todas as quartas-feiras. Eu lhe passarei uns exercícios de literatura, por assim dizer. Você vai ler as obras que eu recomendar e trabalharemos juntos. Será um projeto especial, o que acha? Mas o senhor é professor de gramática, não de literatura. Tem razão,
Mas não vai ser um seminário sobre um romance no sentido convencional. Nesse momento da sua vida, você precisa de algumas aulas de gramática do amor. Nessa matéria, você não pode ficar de recuperação. Irene encarou Peter Hudds espantada. Ouvira dizer que os ingleses eram excêntricos, mas nunca poderia imaginar que se viria numa situação como aquela. Gramática do amor? Mas o que é isso? Ser jovem e estar apaixonado pela primeira vez é algo extraordinário, Irene, mas também dolorosamente confuso. Por que você acha que o William agiu desse modo com você? Não sei, acho que ele estava a fim de zombar de mim e eu fui uma idiota. Mas, mudando de assunto, o que é essa tal gramática do amor, professor Hudds? Logo você vai descobrir. Por enquanto, espero você aqui na próxima quarta, às 5 em ponto. Pegue na biblioteca um exemplar de A Sul da Fronteira, a Oeste do Sol, do japonês Haruki Murakami. É um romance curto e deve ser lido em uma semana. E que surpresa! Logo, o primeiro romance já é Haruki Murakami, que é assim uma explosão de sentimentos, de sensações. E a partir daí, ele começa a propor diversas histórias de diversos autores consagrados. Ele propõe o Haruki Murakami, Charles Dickens, Emily Brontë, Jane Austen, e vai propondo diversos autores com diversos temas diferentes que se encaixam na vida daquela menina naquele momento. E através da leitura desses romances, ela se enxerga na situação dos personagens e ela vai entendendo seus próprios sentimentos ao entender os sentimentos do personagem. Então sim, a ciência da linguagem pode ajudar a pessoa a refletir sobre os sentimentos dela mesma. Ajudou bastante a Irene. A Irene é adolescente, ok, mas depois eu fui ler algumas dessas obras e, nossa, faz muito sentido. Então, esse romance é sobre o poder libertador da literatura na vida das pessoas. E através dessa leitura, a Irene foi se envolvendo não se envolvendo amorosamente, mas se envolvendo de uma forma ampla com esse professor, foi entendendo mais da história dele, foi entendendo mais da história dela mesma. E o que eu achei muito legal nesse livro é que temos também outros personagens, um deles é o Marcelo. Como eu falei pra vocês, a Irene tem um porte atlético, tanto que ela correu muito rápido pro penhasco. E o professor também dá ela a ideia de participar da equipe de atletismo, porque a literatura com as atividades físicas iriam tomar o tempo dela, iria ser saudável para o corpo e para a mente dela. E nessa equipe, um dos melhores corredores é o Marcelo. E geralmente os livros costumam fazer bullying com os nerds fofinhos e tal. E aqui é o Marcelo que sofre preconceito. Por ele ser atlético, por ele ser muito alto e tá sempre fazendo exercícios em vez de ficar dentro da biblioteca, a gente, junto com a Irene, acaba achando que ele é meio imbecil, talvez, que ele não goste de ler, mas na verdade ele é um garoto muito inteligente, sabe? E é muito legal quebrar esses preconceitos. Por que o nerdzinho não pode ser bonito e por que o atlético não pode ser inteligente? E é sobre como a literatura vai transformando vidas, não só sobre o amor romântico, mas sobre a amizade, sobre o autodescobrimento, sobre o amor próprio. Ela vai construindo o seu amor próprio através da descoberta das histórias desses personagens. Então sim, é muito lindo como a ciência é abordada aqui. Na forma do amor mais puro, não só do amor romântico, porque ela teve o coração partido pelo cara errado, não só do intelecto, porque o professor dela é extremamente inteligente, e não, pelo amor próprio, pelas amizades que ela vai construindo e ela vai amadurecendo ao longo do livro, apesar de ser uma garota tão jovem. E a capa é lindíssima. Parece um desses campos de dente de leão que tem na Europa. Aqui a gente tem verniz localizado e a personagem, eu creio que seja a Irene, né? Ela tá com o coração na mão e aqui tem um rombo no peito dela, como se ela tivesse tirado o coração, que a princípio ela entregou para a pessoa errada e depois ela descobriu, né? O que é o amor próprio, quem realmente vale a pena. E eu imagino que a personagem tem esses cabelos
ao vento, exatamente como essa ilustração. Até porque a Rócio Carmona, ela é vocalista, eu acho, de uma banda, e ela tem uma senhora cabeleira. Eu imagino a Irene com o mesmo cabelo poderoso da autora. E é muito, muito, muito legal esse livro, vale muito a pena. E eu adoro quando as histórias fogem do clichê. Ela é uma garota de Barcelona com nervos espanhóis, sabe? As espanholas são mais abertas, falam mais, são mais a flor da pele. E a Irene é diferente, exatamente por isso que ela já chega naquela escola fazendo a diferença. E eu gosto quando livros fogem do padrão. O próprio Marcelo é totalmente fora dos padrões. O Peter Hudge, que é o professor de gramática, é fora dos padrões. Até a doida da Marta, colega de quarto, é fora dos padrões. Então nós temos vários extremos sendo abordados nessa história. E é muito sensível a forma como tudo é construído, é muito bonito mesmo. Então fica aí a dica para vocês. Nos veremos na próxima semana com outra indicação. Se vocês conhecem algum livro com esse tema, que aborde sentimentos e ciência, deixa aqui no comentário sua indicação para mim, que eu vou adorar descobrir. Se você gostou desse vídeo, clica no like, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!